Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e a gente vai falar sobre o resultado da Porto, antiga Porto Seguro, né? Ainda demora para acostumar a falar o nome novo, mas é mais objetivo, né? Então, Porto, todo mundo conhece o histórico, né? Não tem muito o que inventar aqui, uma das melhores seguradoras aí do mercado, as melhores empresas, inclusive, né? Ela é a terceira no nosso ranking aqui de ações, bem merecido. Ela durante um tempo que teve umas dificuldades ali, porque o mercado de carros estava com preço meio desregulado, né, não sei se você lembra e tal. A Porto tinha caído um pouco ali no conceito da galera, mas foi só voltar a crescer taxa de juros, resultado financeiro forte, que ela voltou aqui para o topo do ranking, né. É uma empresa muito consistente, de resultados muito bons, muito bem administrada, ainda que a área de atuação dela, ela atua nos piores seguros que existem, né. Então o seguro de carro, que é complicadíssimo, é muito concorrido, a margem é baixa e eles são vários pontos percentuais melhores que os concorrentes. É muito, assim, impressionante a performance. E mais recentemente eles têm, quer dizer, eles estão tentando diversificar e sair do seguro de automóvel faz anos, né? Eu escuto isso desde que eu comecei a acompanhar a Porto. Mas agora que realmente está pegando tração, está crescendo, está contribuindo com o resultado. Outras linhas de seguro, tipo seguro saúde, que é outro seguro, que é um osso duro de roer, que é ganhar ali uns pontinhos, controlar a sinistralidade. E uma área que teoricamente é mais simples, que é a financeira, Porto Bank, serviços financeiros, né, cartão de crédito, consórcio, tal, as coisas que eles têm, que a gente já vai falar, é um ponto importante para esse resultado, né, além de uma outra área de serviço. Então é interessante que a Porto consegue ir super bem, né, esse histórico dela aqui é impecável, né, muito bom, muito forte de crescimento, retorno mais de 2 dígitos de lucro líquido redondo, né, porque ela é seguradora, então não tem nada na DRE que é feito num caixa e tal, excelente. E ela atua em áreas de negócios duras, só que o que acontece? Ela é melhor que os outros, né, ela opera melhor que os outros. Então, e mesmo acaba virando uma barreira de entrada, né, uma vantagem competitiva. Ela consegue ir bem num segmento difícil, e aí os concorrentes ficam muito abaixo, que não tem a competência dela. É curioso isso aqui, né, um pouco anti-intuitivo. Enfim, recentemente a Porto tem, né, resultados espetaculares esses último ano passado e os primeiros resultados desse ano, porque além do operacional dela continuar indo muito bem, muito forte, excelente como sempre, como a taxa de juros subiu aí para patamares bem elevados, agora começou a cair, né, mas está em 14, ainda está bem alto. Aí as seguradoras ganham muito com o resultado financeiro. Para as seguradoras, o resultado financeiro ele faz parte do jogo, né, ele não é um apêndice, um a mais ali, ele é core no negócio, porque o negócio de seguros, ele tem 2 vertentes, uma é o seguro propriamente dito, né, a gente costuma falar subscrição, enfim, né, você emite lá o prêmio, né, o teu cliente paga o prêmio, e na ocorrência de um sinistro você vai lá e reembolsa, restitui, ou seja lá o que for. Então, o que acontece? Você ganha nessa margem, o quanto você recebe de prêmios e o quanto você gasta com, né, as sinistros, claro, né, tirando comissionamento, a parte administrativa. E a segunda vertente é, como o cliente te paga, ou pelo menos começa a te pagar antes da vigência total do seguro, você fica com o dinheiro na frente. O dinheiro entra na tua mão, no teu caixa, no caixa da empresa antes. A empresa fica com um valor grande, né, de recursos ali, que é o famoso float de seguradoras. E fica, esse dinheiro não é dela, né, porque ele é uma provisão para ser pago esse financiamento, né, esses sinistros, né, sinistralidade. Porém, o resultado financeiro que ela ganha desse valor é dela. Então, a aplicação em recursos, para falar assim, bem simples, é resultado da Porto. Por isso que o resultado financeiro ele é muito importante para seguradoras, ele faz parte do core business. Nos Estados Unidos mesmo, que é um mercado muito mais competitivo, mais agressivo, tem seguradora que roda no 0 a 0 de seguro só para ganhar o float. É pouquinho, mas enfim. É com isso é o que eu falei, eles quebram todo mundo, todos os concorrentes, e esse pouquinho que eles ganham, né, é deles. Então é importante, e no Brasil, um país com taxa de juros tão elevada, né, retorno financeiro de aplicação muito elevado, é igual tirar doce da boca de criança, né, é uma grana violenta. Então, quase metade, vocês podem ver aqui no quadro do Fundamentei, quase metade do resultado da Porto vem de financeiro. Só que isso é normal, tá? Eu já vi gente assim, colocando em dúvida,
"Pô, só veio bom por causa do financeiro". Não é verdade, porque o financeiro ele é um complemento. Isso dá uma natureza meio, né, eu não gosto de falar antifrágil nesse caso aqui, né, porque é um pouco de exagero, mas é um pouquinho, assim, antifrágil. Por quê? No momento, vamos supor, de crise, né, crise financeira geral, geralmente você está com taxas de juros mais elevadas, certo? Então você pode estar tendo dificuldade em emitir prêmios de seguro, porque o mercado ou, né, a economia está em crise, mas você tem um reforço do financeiro, né, você tem que manter um mínimo ali de operacional, senão não tem resultado financeiro, não tem float. E numa situação inversa, com o país indo bem, economia bombando e tal, o que acontece? Você vai ganhar muito ali na emissão de prêmios, né, vai aumentar teu retorno econômico, e tende a ter uma taxa de juros mais baixa, né, e acaba um contrabalanceando o outro. Isso é na teoria, depende de muitas condições e pode acabar descasando, como é o que a gente está vendo agora, no caso positivamente, porque nós temos um cenário de taxa de juros muito elevados, então as empresas só vê aqui, né, o quanto que elas estão ganhando no financeiro, muito alto, né, era 400 milhões ali pós-pandemia, foi para 700, 800, 1,5 bi, né, é um escalonamento absurdo. Mas ao mesmo tempo o operacional não está piorando, então elas estão ganhando nas 2 pontas, né, tá tendo um descasamento, por isso que resultado de seguradora hoje, as 3 que a gente tem seguradora para valer, né, tem as plano de saúde, tem as corretoras, intermediária, Qualicorp, mas seguradora mesmo, a Porto, BB Seguridade e Caixa Seguridade estão voando. A BB Seguridade tem uns probleminhas no business dela ali, as linhas água e tal, na esteira da piora do Banco do Brasil. Mas mesmo assim tá bom o resultado da BB Seguridade, porque esse resultado financeiro com um top line minimamente sólido, ele é brutal, assim, ele ajuda demais. Feita a introdução, vamos ver o resultado do trimestre. Não tem muito para comentar, exceto um pontinho, né? Lembra que eu falei lá do Porto Bank, que eu ia dizer? Meio um pouquinho ruim, tá? A sinistralidade, nada demais. E você vê que o mercado bateu bastante na ação depois da divulgação do resultado. Não lembro exatamente quando foi. Deve ter sido logo depois aqui na semana do dia 4, né? Lembrando, vocês, eu tô viajando, então pode ter um pouco de descasamento. Não sei quando esse vídeo vai pro ar, tá? De verdade, tô gravando ali uns vídeos estratégicos. Vocês podem ver um outro vídeo ali de um resultado que já saiu faz muito tempo, uma coisa assim, porque eu vou estar viajando e não dá pra gravar ali em cima da linha. Mas provavelmente foi isso aqui mesmo, né? Caiu logo após a divulgação de resultados, cotação vai uns 10%. Cara, não tem motivo, porque não é nada estrutural, né? Nada demais. Em relação aqui, já olhando o resultado, né, do segundo trimestre da Porto, receita recorrente bem, crescendo 2 dígitos. O lucro, né, ele foi impactado pelo resultado lá do Porto Bem, a gente já chega lá, então ele acaba derrubando um pouco o ROI e tal. Mas a gente vai ver que o core business, as receitas de seguros continuam super tranquilo. Então, não tem nada para se preocupar, tá? Vamos lá, item por item. O seguro, que de longe é a parte mais importante, e dentro dele, de longe, a parte mais importante é seguro de automóvel, né, de veículo. Segue redondinho, crescendo o ROI, crescendo o lucro líquido. Eles ganharam market share, eu acho. A gente já vai ver mais detalhes. Na Porto Saúde, que é emergente, que vem crescendo bastante, um crescimento muito bom, muito expressivo, lucro líquido cada vez maior, cada vez contribuindo mais para o resultado da empresa, né? É excelente também. A Porto Bank é isso, ela continua crescendo, continua aumentando carteira e tal, mas nesse trimestre teve um provisionamento maior por uma questão lá do cartão de crédito, principalmente, uma safra de clientes que era mais ligada a pequena, média empresa, que não tinha um score de crédito tão alto, a empresa falou no call lá, né, que ajustou. Não, nada preocupante, tá? Nada de outro mundo, e não é como se o lucro tivesse caído pela metade, igual foi com o Banco do Brasil, com o Bradesco, quando deu problema. O lucro cresceu um pouquinho, então tá super não é motivo para preocupação quanto a isso. E a Porto Serviço, essa é uma vertical mais tá aqui em cima, né, essa é uma vertical mais de apoio, né, porque onde entram aqueles serviços, né, de casa, de reparo de veículo e tal, eles geralmente oferecem como atrativo para você fechar o seguro. Então a ideia da Porto Serviço é isso, eles terem um diferencial para conseguir os clientes no seguro. Só que o negócio está indo tão bem que recentemente ele começou a dar lucro por si só, porque ela está terceirizando, ou melhor, né, ela está oferecendo terceirização de serviços para, né, outros clientes. Então, já que ela tem essa estrutura de oferecer consertos, reparos em casa, né, veículo, coisa do tipo, ela está começando a oferecer para terceiros, está começando a dar lucro, um pouquinho de lucro. Então, legal também, positivo também da mesma forma, tá?
Então, aqui tem uma evolução do atendimento digital, que é importante, né, tecnologia, mais eficiência no custo, corretores, de clientes, um pouquinho aqui da segmentação por linha de negócio, você vê que todas estão indo bem, né, um pouco mais, um pouco menos. Destaque para Porto Bank, que está crescendo, tá, então não é que foi ruim o resultado da Porto Bank, claro, foi ruim por conta da inadimplência, mas se eles a ajustarem essa inadimplência, vai continuar crescendo a vertical do Porto Bank, então não é para descartar a vertical, falar: "Ó, essa vertical tá indo mal e tal". É uma questão de ajuste mesmo, né, no meio do caminho. O ROI continua muito forte. Essa diferença de ROI entre as diferentes linhas, isso é estrutural, tá? Faz parte do business. Então não é que um é intrinsecamente melhor que o outro, faz parte do modelo de negócios, tá? Então você vê que o ROI dela poderia até ser maior, porque ela tem um excesso de capital aí dentro da empresa, que eles já explicaram que eles não querem distribuir como dividendo, porque eles têm uma visão muito positiva de crescimento nos anos futuros, então querem manter lá dentro. Isso aí é excelente, já estão mostrado cada vez mais esses slides. Aqui estão comentando sobre o lucro líquido, como a gente vê, né, o lucro vem principalmente da divisão de seguros e dentro de seguros, principalmente de automóveis. Isso eu tinha falado para vocês, podia ter esperado o gráfico, né? Mas o que mais chama atenção é isso aqui, ó. O lucro de saúde já é 13, o lucro da Porto Bank já é 26. Então é bem interessante que essa diversificação da Porto finalmente está acontecendo, né? E está acontecendo muito bem. Tudo bem, esse trimestre ali aumentou um pouquinho a inadimplência lá, mas, cara, esse segmento financeiro, né, banking em geral, para Porto, que ganha dinheiro roendo osso no seguro de automóvel, seguro de vida, de plano de saúde, isso aí é uma avenida absurda para os caras deitarem e rolarem, se eles botarem a mesma competência nesse tipo de atividade financeira que todo mundo ganha dinheiro no Brasil, né. Então continua promissor, né, você vê que aqui no segundo tri, que do lado da minha cabeça aqui, né, o Bank reduziu muito o lucro, por quê? Porque teve esse evento aí de crédito, eles estão fazendo um ajuste, mas resolvendo isso aí continua muito promissor, né, então não desistam do Porto Bank, de acompanhar o Porto Bank, né. Enfim, tem a carteira, a receita crescendo, onde eles investem o float que eu comentei, né, esse dinheiro que fica parado, né, que é antecipado para seguradora, isso aqui tem um monte de regra, tá, a empresa não pode investir do jeito que ela quiser, então é bem rígido isso, é um pouquinho que é discricionário só ali, eles podem investir em ações, em crédito privado e tal, mas a grande maioria em título público, sem estresse. O máximo que acontece é uma marcação de mercado, quando você tem uma movimentação da curva de juros, né, mas sossegado, tá, um dinheiro meio que garantido, pra falar a verdade. E vem chegando finalmente nos segmentos, né, você vê que o segmento principal do seguro continua indo tudo bem, crescendo ali 8%, quase 2 dígitos, NPS muito bom, né, ela tem algumas linhas diferentes, né, Porto Seguro, Azul Seguros, acho que tem mais um ainda, para segmentar cliente, beleza. Auto de longe é mais importante, mas tem um pouco patrimonial, vida, coisinhas. E o principal driver de rentabilidade do seguro é a sinistralidade, que está sussa, né? Aliás, excelente, caindo mais um pouco ainda. Aqui um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. A sinistralidade dela nunca vai mudar muito, né? Porque está naquele patamar estrutural. Então, um trimestre piora um pouco, outro melhora um pouco, mas o ganho, assim, a geração de valor no longo prazo deles não vem de uma mudança estrutural na sinistralidade. Vem no crescimento propriamente dito, né? Do aumento ali das apólices e tudo mais. Eles têm um share bem relevante, isso aqui é o que? A participação no lucro líquido, tudo bem, né? O seguro alto, principal, mais tem de novidade. Aí chegamos na Porto Saúde, aqui ainda era o seguro. Na Porto Saúde, onde principalmente, né, beneficiários, prêmios, seguro saúde, o famoso plano de saúde, né, no popular. Eu comentei, é outro osso duro de roer, mas que a empresa está acostumada e está indo super bem, está crescendo bastante, aumentando bastante o número de vidas, o número de clientes, no final das contas, o lucro expressivamente evoluindo trimestre após trimestre. É uma grata surpresa, né? Uma sinistralidade ali bem administrada, aquele esquema, né? Aqui também não vai nem aumentar, pode até aumentar muito, a empresa se ferra, mas tipo, não vai reduzir isso aqui para ela ganhar rentabilidade, né? Isso aí não vai acontecer muito. Esquece, né? O crescimento dela vai vir necessariamente de aumento de tamanho mesmo. Tá?
E beleza, né, resultado batendo recordes aqui, claro, respeitada a sazonalidade, comparando com o outro segundo trimestre. Hã, o ROI também excelente. E o Porto bem, que é aquilo que eu comentei, ele tá indo bem até, né, índice de eficiência é muito baixo, é bem bom, os produtos são legais e tal, né, começou um ponto de inflexão de queda do índice de eficiência aqui, à medida que o resultado foi crescendo também, né. Agora ela tá com um problema pontual em atrasos acima de 90 dias e tal, sendo que os atrasos de 15 a 90 já deu uma leve caída, ou seja, tudo indica que realmente vai ser algo mais administrado, que não deve se perpetuar aí durante muito tempo. Então, aí tem aquelas novos provisionamentos, assim, né, aumentou o provisionamento. Então, isso impactou o lucro líquido da Portobank nesse trimestre, que veio bem abaixo, isso aí é verdade, né. Mas ainda assim, é aquilo que eu tô falando, ela vê um lucro bom, Portobank não é o principal segmento da empresa. Então para Porto Seguradora, né, total, é super tranquilo, né, nada muito grave. Claro, né, desde que arrume a casa ali na Portobank direitinho, tá. Aqui, que mais? Tem alguma coisa de automóvel, Porto Serviço, aquilo que eu falei, né, dos serviços para automóvel e para residência, né, que eu falei que geralmente sempre foi um segmento ali mais de apoio, mas recentemente tá dando lucro, então manda bala, né, tá dando lucro, vamos botar o dinheiro para dentro da empresa e, enfim, contribui mais uma contribuindo com o resultado. Aqui é só um guidance para o ano, né, as projeções, eles revisaram alguma coisa, mas bem pouquinho, né, de sinistralidade um pouquinho para baixo. Na Portobank revisaram um pouco perda de crédito, né, que é o que está acontecendo, né, essa um pouco mais. E o resto, nada de outro mundo ali, né, tudo a maior parte mantido. Então o resultado esperado para Porto ao longo do no final do ano deve ser muito bom. É importante acompanhar essa questão ali da Porto Bank, dessa sinistralidade que eles explicaram, pelo que eles explicaram, algo pontual. Claro, não dá para levar isso aí, assim fácil. Ah, beleza, falou que tá tudo certo, tem que acompanhar. O exemplo que aconteceu com o Banco do Brasil. Mais ou menos nessa época, no ano passado, o Banco do Brasil estava lá falando, não, isso é pontual, então já vão recuperar no final do ano e já passou bem mais de um ano e parece que só piorou, né, a situação. Então, para Porto também, você não vai ouvir isso aí e tá tudo certo, você vai acompanhar, né, verificar e acompanhar. Mas, a princípio, nada demais, segue tudo tranquilo, mas oportunidade para comprar uma empresa excelente aí para quem investe de longo prazo. É um ruídozinho de curto prazo aqui, acho que eu botei no máximo, eu botei muito. Vai ficar até difícil de ver aqui, né, fantástica, nessa evolução dela no longuíssimo prazo, né, mas só reduzindo aqui um pouquinho, né, pra você ver como a empresa tem um bom retorno. E você vai adquirir aí uma empresa com excelente resultado, né, tá com lucro beirando os 4 bi, né, com potencial de crescimento, líder de mercado, vantagens competitivas à vontade, tudo que tem direito. Beleza, pessoal? Então, essa foi a análise da Porto nesse trimestre. Espero aí que vocês tenham gostado. Grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!